Boa noite, irmãos e irmãs. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre todos nós e que Deus nos abençoe, nos dê direcionamento e sabedoria nesse tempo em que nós reservamos para cultuar ao Senhor, para exaltar ao nosso Deus, ainda que de maneira virtual, mas que possamos consagrar ao Senhor toda a nossa vida, todo o nosso coração, para bendizê-lo, para engrandecê-lo nessa noite. Vamos iniciar esse culto fazendo a leitura da palavra de Deus no Salmo de número 34, versos 1 a 3. Salmo de número 34, do verso 1 até o verso de número 3, a palavra do Senhor diz assim: Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Engrandeçamos ao Senhor, exaltemos o seu nome, porque o Senhor é digno, porque o Senhor é maravilhoso. Vamos louvar o nome do nosso Deus com um cântico espiritual. Deus é o Senhor de toda a criação. Antes dele absolutamente nada existia, e tudo ele fez para a glória do seu nome. Por isso, desde os confins da terra até os mais profundos mares, o nome dele é exaltado. Exaltemos então o nome do Senhor através desse cântico. Desde os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas do céu, louvado és dentro dos corações, em meio ao clamor, nasce esta canção, e os povos cantam por toda a eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado. Desde os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas do céu, dentro dos corações, em meio ao clamor, nasce esta canção, e os povos cantam
Oremos ao Senhor, bendizendo o seu nome, exaltando porque Ele é Criador, porque Ele é soberano sobre todo esse universo. Deus, mais uma vez nós nos prontificamos a nos colocar nesse momento em que adoramos e bendizemos o Teu nome, por reconhecer que o Senhor é Deus, que o Senhor é soberano, que o Senhor é digno de todo louvor e de toda glória. Ó Deus, nós gostaríamos de estar reunidos como Tua igreja no espaço físico, todos juntos ali adorando o Senhor, mas o Senhor sabe da nossa situação, sabe das impossibilidades desse momento, mas ainda assim, de onde nós estamos, nós queremos adorar o Senhor, nós queremos bendizer a Ti, ainda que tenhamos que nos limitar neste momento a uma comunhão virtual, mas juntos nós nos unimos nesse propósito para engrandecer e elevar o nome do Senhor sobre toda a terra. Bendito seja o Senhor, hoje e para todos sempre. Nós te louvamos e nós te exaltamos no nome santo de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Leiamos mais um texto da palavra do nosso Deus, que se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo número 6. Isaías, capítulo 6. Nós leremos dos versículos 5 a 7. A palavra do Senhor diz assim: Então disse eu: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa, tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. No momento em que Isaías é chamado pelo Senhor e tem essa visão da glória de Deus, ele entra em desespero, porque pensava que morreria por ter visto a glória do Senhor, sendo ele um homem de lábios impuros, um homem pecador. Mas nessa representação em que o anjo toca os seus lábios, nós somos ensinados pela palavra de Deus que o Senhor nos purifica do nosso pecado. E é por causa dessa purificação que nós podemos habitar na presença do Senhor sem entrar em desespero. No entanto, irmãos, nós precisamos confessar, assim como Isaías fez, reconhecer diante de Deus que somos falhos, que somos pecadores e que carecemos da graça perdoadora do Senhor. Por isso, vamos fazer esta oração, vamos confessar a Deus os nossos pecados, orando junto com o nosso irmão diácono Flávio. Querido Deus, Pai amado, venho agradecer nesse momento, Senhor, por ter esse privilégio de poder te agradecer, Senhor, pelo arrependimento, pelo seu perdão, pela sua misericórdia, Senhor. Agradecemos, Senhor, porque o Senhor é Deus, o Senhor é Pai, e o Senhor tem nos perdoado, Senhor, a todo momento, porque nós ainda somos fracos, somos falhos, Senhor, ainda somos pecadores, Senhor, e necessitamos tanto da sua misericórdia, Senhor. O Senhor possa cuidar de cada um de nós, o Senhor possa ter piedade, Senhor, e nos fortalecer, Senhor, a todo momento, aumentando a nossa fé, Senhor, por intermédio da sua graça, Senhor. Cuide de cada um de nós, nos ajude, Senhor, nos fortaleça todos os dias, Senhor, com o seu Santo Espírito, Senhor. Peço perdão pelos meus pecados, Senhor. O Senhor venha me ajudar a cada dia, Senhor, porque falhamos, Senhor. Somos fracos, somos miseráveis diante de Ti, Senhor. É isso que eu lhe peço e agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Abra ainda comigo a palavra do Senhor no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Atos, capítulo 17, do versículo 24, nós vamos ler até o versículo 31. Atos 17, de 24 a 31. Esse texto relata um trecho do discurso de Paulo em Atenas
no qual ele diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura, tateando, o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a ouro, a prata ou a pedra, trabalhados por arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão, que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. O mesmo Deus que nos concede a salvação por intermédio de Cristo Jesus é o Deus que nos sustenta a vida, pois Ele é quem nos dá respiração e tudo mais. Por isso, meus irmãos, nós somos convidados nesse momento a agradecer ao Senhor por tudo aquilo que tem feito nas nossas vidas. Agradecer a Deus pelas incontáveis bênçãos que nós temos recebido diariamente da parte do Senhor, a começar pela respiração e em todas as outras coisas mais, porque tudo vem das mãos do Senhor. Vamos cantar o hino de número 62, hino de gratidão, justamente como forma de agradecer a Deus por tudo que tem nos dado. Graças te dou por tudo que me deste, primeiro a salvação em meu Jesus. Graças te dou por tudo que fizeste, por este pecador salvou na cruz. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço a bênção do trabalho e do meu lar que alegra o meu viver, a correção paterna quando falho, provando teu amor pelo meu ser. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço o pão de cada dia, a água que alivia a sede dura e o sol que aquece a pobre gente fria. São bênçãos que enchem a terra de fartura. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor.
Eu te agradeço, ó Pai, os meus amigos e os inimigos também te agradeço. Sou grato por vitórias em perigos e outras bênçãos que eu não mereço. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Amém. Vamos mais uma vez orar a Deus, agradecendo pelas suas bênçãos, agradecendo pelo seu cuidado. Vamos fazer essa oração com a nossa irmã Débora. Oremos. Querido Deus, bondoso Pai, graças te damos, Senhor, por este momento em que estamos reunidos com os irmãos, ó Pai, numa só fé, num só amor, apesar de não estarmos de forma presencial, mas temos este meio, ó Deus, de reunirmos com os irmãos, ó Deus, para aprender mais da Tua Palavra, para louvar e engrandecer o Teu santo nome, ó Deus. Agradecemos a Ti, Senhor, pela vida, agradecemos a Ti pela saúde, pelo alimento que não falta na nossa mesa, pelo alimento da Tua Palavra, ó Deus. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Pai Santo. Venho pedir a Ti que o Senhor possa estar abençoando a nossa igreja, abençoando a vida dos irmãos, esteja suprindo a necessidade de cada um, ó Pai Santo. Seja abençoando a vida do pastor, dando sempre disposição, sabedoria, para que ele possa transmitir a Tua Palavra para conosco, Pai Santo. Deus querido, esteja abençoando a vida dos enfermos, os enfermos da alma, os enfermos da carne, que o Senhor, ó Deus, possa estar com a vida de cada um, ó Pai Santo. Esteja com a vida dos desempregados, que o Senhor possa estar abrindo as portas de emprego a eles, ó Deus. Esteja com a nossa cidade, com o nosso país, que tudo isso possa passar, ó Deus. Nós sabemos que tudo na vida tem um propósito, mas pedimos a Ti, Senhor, que tenha misericórdia dessa situação que estamos passando, com essa pandemia, que isso possa passar e que muito em breve nós possamos estar de forma presencial com os irmãos, ó Deus, para louvar a Ti, para engrandecer o Teu santo nome, ó Pai. Deus querido, seja o Pai Santo perdoando os nossos pecados, as nossas falhas, que são muitas, ó Pai. Aumenta mais e mais a nossa fé e que nós não venhamos esfriar, ó Deus, e que nós possamos ter sempre sede de ouvir, de buscar a Tua Palavra, ó Pai. Fica conosco, perdoe os nossos falhas, os nossos pecados. É no nome santo e bondoso de Jesus que oramos a Ti. Amém. Abra comigo a palavra de Deus no livro de Êxodo, capítulo de número 30. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 10. Vamos dar continuidade à nossa série de exposições do tema Elementos do Tabernáculo. E vocês vão perceber que nós estamos pulando alguns textos, inclusive pulando um dos elementos que já estava logo atrás, que era o altar do holocausto, o altar do sacrifício. Mas eu quero inverter um pouco dessa ordem, a fim de nós expormos a questão dos elementos interiores do tabernáculo, dentro do átrio interno do tabernáculo. Depois nós vamos para o átrio externo, onde nós encontraremos mais dois elementos que haviam sido ordenados por Deus também. Mas hoje nós vamos ver as lições extraídas a partir do elemento, o altar do incenso. Então leia comigo Êxodo capítulo 30,
versículos 1 a 10, e a palavra do Senhor diz assim: Farás também um altar para queimares nele o incenso. De madeira de acácia o farás. Terá um côvado de comprimento e um de largura, será quadrado, e 2 de altura. Os chifres formarão uma só peça com ele. De ouro puro o cobrirás. A parte superior, as paredes ao redor e os chifres. E lhe farás uma bordadura de ouro ao redor. Também lhe farás 2 argolas de ouro debaixo da bordadura. De ambos os lados as farás. Nelas se meterão os varais para se levar o altar. De madeira de acácia farás os varais e os cobrirás de ouro. Porás o altar defronte do véu que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório que está sobre o testemunho onde me avistarei contigo. Arão queimará sobre ele o incenso aromático. Cada manhã, quando preparar as lâmpadas, o queimará. Quando ao crepúsculo da tarde acender as lâmpadas, o queimará. Será incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Não oferecereis sobre ele incenso estranho, nem holocausto, nem ofertas de manjares, nem tampouco derramareis libações sobre ele. Uma vez por ano, Arão fará expiação sobre os chifres do altar com o sangue da oferta pelo pecado. Uma vez no ano, fará expiação sobre ele pelas vossas gerações. Santíssimo é ao Senhor. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós agradecemos pelo privilégio de poder louvar o Teu nome, de exaltar ao Senhor. E nesse instante, mais uma vez, pedimos a Tua direção, a Tua sabedoria, para que possamos compreender a Tua palavra, para que possamos ser edificados pela Escritura Sagrada do Senhor. Fala aos nossos corações, Deus. Te pedimos em nome e por amor do Senhor Jesus Cristo. Amém. O incenso, no nosso contexto atual, está relacionado muitas vezes a questões místicas, como algumas religiões ou certas crenças que fazem uso do incenso, acreditando que dele emanam boas energias. Por isso, ao serem queimados e inalados, o incenso, junto com a aura humana, promovem boas energias para o espectro da humanidade. E além dessas crenças regionais, dessas crenças pontuais, algumas religiões, como o hinduísmo, por exemplo, fazem uso do incenso como uma forma de estabelecer uma conexão a uma divindade específica. Mas também é verdade que muitas pessoas buscam o uso do incenso apenas por causa da sua finalidade aromática, querendo assim perfumar o ambiente, ou também por sua finalidade tranquilizante. Algumas vezes o incenso pode ajudar a aliviar estresse, tensões e outros problemas emocionais. Olhando para o contexto bíblico, irmãos, o incenso queimado em um altar específico do tabernáculo não tinha nenhuma dessas finalidades. Não era através do incenso que o povo hebreu se conectava com Deus e também não tinha nenhuma finalidade medicinal ou nenhuma finalidade tranquilizante para o povo de Israel, justamente porque ele era usado com exclusividade no templo, no tabernáculo do Senhor. Mas também não se trata de algo tão misterioso ou místico que nós não podemos explicar, que a palavra de Deus não traga essas explicações. Pelo contrário, quando nós estudamos o elemento produzido pelo altar do incenso, que era a fumaça, percebemos de forma bastante clara que há uma associação desse elemento com a presença de Deus. E essa associação é bastante explicada, é bastante exposta, principalmente no Velho Testamento, não deixando qualquer aspecto místico sem qualquer compreensão, como se nós ainda tivéssemos que fazer uso de tais práticas, quando elas, na verdade, ficaram restritas ali
ao período da Antiga Aliança. Então, partindo para o desenvolvimento do nosso texto, da nossa mensagem dessa noite, primeiro nós vamos ver nesse texto o altar e os detalhes desse altar do incenso, né? O que ele representa e quais são as lições que nós extraímos para o povo de Deus, tanto da antiguidade quanto da atualidade. Assim como os demais elementos, também o altar do incenso, ou mesmo chamado de incensário, recebeu todas as ordens bem explícitas de Deus sobre a sua forma de construção. Tanto o material utilizado, quanto o seu desenho e inclusive as suas medidas foram estabelecidas nesse lugar. A composição era a mesma da Arca da Aliança e da mesa da proposição. Ele era feito de madeira de acácia, representando a sua durabilidade, a sua resistência, e também coberto de ouro, representando a sua preciosidade. E havia alguns desenhos específicos também, que eram essas bordaduras de ouro, que eram desenhadas e feitas para compor esse elemento. As medidas desse altar eram de 1 côvado de largura, cerca de 50 centímetros ou meio metro, e 1 côvado de comprimento. Ela era quadrada, né? Meio metro por meio metro era a sua parte superior, onde se queimaria o incenso. E a sua altura era de 2 côvados, ou seja, cerca de 1 metro de altura. Esse altar, irmãos, também deveria ter 4 argolas de ouro, assim como os demais elementos, com exceção do candelabro de ouro, porque nessas argolas de ouro seriam colocados os varais para o deslocamento do altar do incenso. Quando Israel levantasse acampamento e fosse para outro lugar, os levitas então deveriam carregar o altar do incenso pelas mãos, né, segurando por aqueles varais, até chegarem na terra prometida pelo Senhor. Uma das partes desse altar que nos chama muito a atenção, partes que não estavam nos outros elementos, que não foram vistos nos outros elementos até essa mensagem, eram os chifres. O altar deveria ter 4 chifres nas suas extremidades, nos seus cantos. Um chifre em cada canto. E esse chifre também era feito de madeira de acácia, com uma só peça e coberto de ouro, assim como todo o altar do incenso. Mas aí, obviamente, a pergunta mais natural é: por que chifres? Por que Deus mandou colocar esse detalhe, chifres nas pontas do altar do incenso? Normalmente, na nossa sociedade, no nosso contexto, os chifres são associados a coisas ruins, de forma especial ao diabo, a demônios. No entanto, irmãos, a ideia simbólica por trás dos chifres é algo completamente diferente daquilo que muitas pessoas associam nos dias de hoje. O chifre, no contexto bíblico, aponta para uma questão de autoridade e de poder. Esses 2 elementos estão representados pelo símbolo do chifre, a autoridade e o poder. E uma vez que todos os elementos do tabernáculo apontem para o Messias, então faz todo sentido que esse altar do incenso seja composto também por chifres, porque o Messias teria toda a autoridade e todo o poder sobre essa terra, sobre os principados e potestades, ou seja, sobre os demônios. Especialmente a autoridade para tirar do diabo a sua característica ou o seu atributo de acusador. Então, nesse sentido, é que havia chifres no altar do incenso. Lembrando que o próprio cordeiro, que é o principal animal que representa a pessoa do Messias, é um animal que possui chifres. E esses chifres ainda ganham destaque quando nós vemos no texto de Apocalipse, capítulo 5, versículo 6, em que a palavra do Senhor nos diz assim: Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos, de pé, um cordeiro, como tendo sido morto.
Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Esse cordeiro não tinha apenas 2, ele possuía 7 chifres. É claro que não se tratava de um cordeiro literal, mas de uma imagem, de um símbolo visto por João ao escrever esse texto. E a ideia do número 7 aqui representa a sua totalidade ou a sua perfeição. Esse é o significado do símbolo do número 7 nas Escrituras. Totalidade e perfeição. Então, quando João diz que vê o cordeiro representando o Messias com 7 chifres, diz que ele tinha toda a autoridade perfeita sobre todo este mundo. Assim como 7 olhos, ou seja, ele enxergava todas as coisas, nada escapava à sua visão. Que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Esses 7 Espíritos aqui, meus irmãos, é apenas um Espírito, é o Espírito Santo. Mas no número 7, representando que ele está em toda parte dessa terra. Mas nós encontramos na Bíblia os chifres associados também ao dragão e às bestas, que fazem referência ao diabo na Escritura. Afinal de contas, o diabo também tem autoridade, também tem poder para fazer sinais e prodígios. Mas esse poder que o diabo tem, essa autoridade que o diabo tem, está abaixo da autoridade de Deus. Ela é condicionada à permissão de Deus sobre aquilo que ele pode e não pode fazer. No entanto, isso não quer dizer que os chifres sejam características exclusivas dos demônios, como muitas pessoas costumam ilustrar nos seus desenhos, ou nas suas figuras, ou mesmo na sua imaginação. O diabo não é o detentor exclusivo de chifres. Aliás, originalmente, talvez ele nem possua chifres. Mas o chifre representa a autoridade aqui. Principalmente, a autoridade do Messias, prometido e enviado por Deus no tempo determinado. Irmãos, nós precisamos entender, ao lermos a palavra de Deus, em especial quando existem figuras, que essas figuras são simbólicas. Por isso, não devemos olhar para a palavra de Deus de acordo com o nosso contexto, mas devemos aplicar no nosso contexto o princípio que vem da palavra de Deus. Então, após concluído, o altar do incenso deveria ser colocado dentro do tabernáculo, entre a mesa da proposição e o candelabro de ouro, os dois elementos que ficavam no santo lugar, mas um pouco mais direcionado para frente, perante a cortina que separava o santo lugar do Santo dos Santos. E o Santo dos Santos era onde ficava a Arca da Aliança junto com o propiciatório. Assim, todos os dias, 2 vezes por dia, os sacerdotes deveriam queimar incenso sobre esse altar. Primeiro na parte da manhã e depois ao entardecer. Dessa forma, o altar do incenso estaria continuamente queimando e produzindo fumaça dentro do tabernáculo, dentro ali do santo lugar. Esse incenso, basicamente, era feito a partir da resina de algumas árvores. Quando essa resina secava, ela era queimada sobre o altar e assim produzia uma fumaça aromática que se espalhava basicamente ali por uma boa parte do tabernáculo do Senhor. E nada mais deveria ser oferecido nesse altar. Ele especificamente era para se queimar o incenso. Não deveria ser queimado nenhum animal, não deveria ser queimado gordura, não deveria ser derramadas as libações, mas ali apenas o incenso deveria ser queimado. E além disso, uma vez por ano, o sumo sacerdote deveria tomar o sangue do animal oferecido como oferta pelo pecado e aspergir, ou seja, e derramar um pouco daquele sangue sobre os chifres do altar do incenso. Justamente porque ele representava o Messias, que seria a pessoa que morreria, que derramaria o seu sangue em prol do povo de Deus para a remissão dos seus pecados.
E uma das coisas bem interessantes do altar do incenso é que ele era o segundo elemento que, além de fazer referência à pessoa do Messias, também tinha um aspecto específico relacionado ao povo de Deus. Assim como nós vimos no domingo passado a respeito do candelabro de ouro. Ele tinha uma associação com o povo de Deus. Nós veremos um pouco mais dessa referência mais adiante. Assim, irmãos, nós vimos então toda a questão da construção do altar do incenso, como ele deveria ser feito e o símbolo, especialmente ali do chifre que era colocado, representando a autoridade da pessoa do Messias. E esse altar, então, ao produzir incenso, produzia fumaça. E a fumaça é justamente o elemento que ganha destaque nessa segunda parte da nossa mensagem, em que ela faz referência à pessoa de Deus. A fumaça é mais um dos elementos que representa Deus no meio do seu povo no antigo Israel. Vemos como que isso é revelado nas Escrituras. A partir do texto ali de Êxodo, capítulo 40, versículos 34 e 35. E a palavra do Senhor diz assim: Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o templo. Esse texto foi escrito no momento em que havia sido concluída a construção do tabernáculo e de todos os seus elementos. Todos os elementos internos, a sua tenda, as suas colunas, né, os seus tecidos. E ali ele havia então sido levantado. Havia terminado todo o trabalho do tabernáculo, ele estava montado com cada elemento no seu devido lugar. E quando aquilo aconteceu, a nuvem do Senhor encheu aquele tabernáculo. Essa é a mesma nuvem, irmãos, ou mesmo fumaça, né? Há uma grande semelhança entre esses dois elementos aqui na palavra do Senhor, tanto nuvem quanto fumaça. E essa era a nuvem do Senhor que justamente acompanhava e direcionava o povo de Deus durante o seu tempo de peregrinação no deserto. Quando eles saíram do Egito, Deus aparecia para eles em uma nuvem, e essa nuvem conduzia o povo, estava sempre junto com o povo. No momento da conclusão do tabernáculo, essa nuvem então desce até o tabernáculo e enche aquele lugar. E a glória do Senhor era tão forte no meio daquele tabernáculo que nem mesmo Moisés pôde permanecer dentro dele por causa da glória do Senhor. Então, nesse contexto bíblico, fumaça e nuvem têm o mesmo sentido. São dois elementos muito semelhantes. Então, tanto faz quando nós vemos Deus ser representado por nuvem ou por fumaça, que tem a mesma ideia, tem o mesmo significado aí. Isso é comprovado pelo texto de Apocalipse, capítulo 15, versículo 8, no qual diz: O santuário se encheu de fumaça, procedente da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia penetrar no santuário, enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. O mesmo trecho relatado aqui, o santuário do Senhor, o tabernáculo, que quando enchido pela glória de Deus, ninguém podia permanecer dentro dele. E no texto de Êxodo, nós vemos o tabernáculo sendo enchido com o elemento nuvem. Em Apocalipse, sendo enchido com o elemento fumaça, mostrando então a semelhança entre esses dois elementos dentro do tabernáculo do Senhor. Essa situação é muito semelhante àquela que é registrada no segundo livro das Crônicas, capítulo 5, versículos 13 e 14. Quando Salomão concluiu a construção do templo de Jerusalém, agora não mais um tabernáculo feito de tendas e de colunas de madeira, mas um templo suntuoso, construído ali com pedras, à semelhança do Palácio Real. Nós vemos ali que também a presença do Senhor como nuvem ou como fumaça encheu o templo que era consagrado ao Senhor.
Irmãos, nós vemos mais um registro da presença de Deus no meio do povo, sendo representada pela fumaça. Veja comigo no livro do profeta Isaías, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 5. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. A casa se encheu de fumaça, e essa fumaça era a representação da gloriosa presença do Senhor. Assim, irmãos, a questão da fumaça fica muito clara para nós, como um elemento representativo da presença do Senhor. E a relação entre a fumaça e o altar do incenso é uma relação muito clara. O incenso queimado produzia fumaça dentro do tabernáculo. Portanto, assim como no início, uma nuvem ou uma fumaça encheu o tabernáculo numa representação de que Deus estava ali naquele meio, todos os dias, a partir de então, continuamente, quando os sacerdotes queimavam incenso e a fumaça exalava no meio do tabernáculo, aquela fumaça representava a contínua presença do Senhor no meio do seu povo. A contínua presença de Deus ali no tabernáculo que Deus havia mandado construir. E assim nós percebemos então como o altar do incenso apontava para a presença de Deus, mais especificamente para a presença do Messias no meio do seu povo. Assim então nós temos mais um elemento representativo da presença do Messias. Aqui até então nós vimos os elementos: as tábuas da lei que estavam na Arca da Aliança junto com o propiciatório, os pães na mesa da proposição, a luz do candelabro de ouro e a fumaça do altar do incenso, todos eles elementos que apontavam para o Messias. Todos os elementos do tabernáculo apontam de forma perfeita e de forma completa para a pessoa do Messias. E esses elementos são distribuídos e aplicados em todo o escopo bíblico. Contudo, irmãos, além de apontar para o Messias, o altar do incenso ainda traz uma outra implicação para as nossas vidas. Implicação esta que envolve o povo de Deus, que engloba todos os filhos de Deus, sendo representados ali por essa fumaça. E que representação é essa? Na terceira parte da nossa mensagem, nós veremos a questão do incensário como representação das orações dos filhos de Deus. Como que as orações do povo de Deus estão representadas ali através daquele incensário. Veja comigo o texto de Apocalipse, capítulo 8, versículos 3 e 4. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Aqui nós vemos esse altar de ouro, justamente o altar do incenso que era feito de madeira de acácia e coberto de ouro, com o incenso ali representando claramente nessa aplicação bíblica do Velho Testamento lá no livro de Apocalipse como as orações dos santos. E é por isso, irmãos, que esse altar deveria estar sempre em constante atividade. Deveria sempre ter incenso sendo queimado naquele altar,
porque assim nós entendemos que representava as ininterruptas orações dos filhos de Deus. E a Bíblia incentiva justamente os filhos de Deus a estarem sempre em oração, assim como o altar do incenso estava sempre aceso. Veja a palavra do Senhor que diz em 1 Tessalonicenses, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, aquele texto curto, mas extremamente conhecido, que diz: orai sem cessar. Orações constantes. Ou então a palavra do Senhor em Efésios capítulo 6, versículo 18, no qual diz: com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos, orando em todo o tempo. A vida cristã deve ser marcada por constantes orações. Ter uma vida de oração, irmãos, é fundamental ao cristão para que ele seja fortalecido no Senhor, para que ele possa manter um relacionamento próximo e íntimo com Deus. As orações são indispensáveis, tão importantes que há até mesmo uma representação através de um elemento do tabernáculo do Senhor. É claro que o ritual dos incensos não precisa mais ser realizado, e nem deve ser realizado no meio da igreja com essa finalidade. Mas a sua representação, que são as orações, essas devem ser praticadas constantemente, diariamente perante o Senhor, como se o altar do incenso nunca fosse apagado. As nossas orações devem estar sempre presentes perante o nosso Senhor. E por fim, qual é o papel do Messias no que diz respeito às orações dos filhos de Deus? O que Jesus tem a ver com as nossas orações? A última parte da mensagem dessa noite nos mostra ou nos apresenta a pessoa de Jesus, o Messias, como o intercessor único, exclusivo de todo ser humano. Irmãos, é necessário que nós tenhamos plena consciência da nossa pecaminosidade, do fato de que não existe em nós nenhuma justiça, nenhum tipo de justiça. Nós somos todos pecadores, nós somos todos impuros diante do Senhor. E sendo todos os homens injustos, as suas orações não podem chegar à presença de Deus. As nossas orações não são boas o bastante para chegarem à presença do Senhor. Todavia, Jesus tornou-se o intercessor do ser humano perante a pessoa de Deus Pai. Ele cumpriu toda a lei de Deus de modo perfeito. E ao final de tudo isso, ele foi o sacrifício, pagando pelo preço que era nosso, pela punição que deveria ser derramada sobre nós. Assim satisfazendo a justiça e a ira de Deus ao mesmo tempo. Com o cumprimento da lei, Jesus satisfez a justiça, o que o ser humano não conseguiu fazer por causa do seu pecado. E com a sua morte, Jesus satisfez a ira de Deus, de maneira que aqueles que estão em Cristo não precisam mais receber essa ira, porque Jesus intercede por eles. Nós vemos essa intercessão na oração sacerdotal de Jesus, registrada em João capítulo 17, versículos 6 a 9, que nos dizem assim: manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora, eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste. E eles as receberam e verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus.
E essa intercessão de Jesus não aconteceu uma única vez, como nós vimos aqui registrado nesse texto. Mas ele continua intercedendo por nós junto ao Pai. Diariamente, constantemente, Jesus, o nosso Messias, continua intercedendo diante do Senhor até o dia em que ele voltará para buscar a sua igreja. E nós vemos isso no texto de Romanos capítulo 8, versículo 34, dizendo assim: quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Irmãos, como pecadores e injustos, nós não temos condições de nos apresentarmos diante de Deus. Mas é por causa da intercessão de Jesus Cristo que nós não apenas somos aceitos na presença de Deus, como as nossas orações também são ouvidas pelo Senhor. Porque diante da nossa pecaminosidade, nem mesmo as orações são dignas de chegar até a presença do Senhor. Dessa forma, é que o altar simboliza tanto a presença de Deus, o altar do incenso simboliza tanto a presença de Deus em nosso meio através do Messias, Cristo Jesus, como representa também a nossa presença junto ao Senhor, também através do Messias, levando as nossas orações. Jesus é o elo que nos conecta de novo com a pessoa de Deus. Ele é o único intercessor entre os homens e Deus. Não existe nenhum outro que tenha esse direito de rogar por nós, de interceder por nós, a não ser a pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Portanto, nós concluímos essa mensagem lembrando de que todos os elementos do Velho Testamento apontam para o Messias como o único intercessor. Apontam para Jesus como o único que pode nos tornar aceitos na presença de Deus. Não existe absolutamente nada que o ser humano possa fazer para agradar a Deus de forma a ser aceito na sua presença. Mas é por causa da obra de Jesus Cristo que nós somos elevados até a presença de Deus e perdoados dos nossos pecados. Não existe, irmãos, nenhum outro fundamento bíblico que possa apresentar qualquer pessoa como intercessora. Não existe nenhum texto que apresente Maria, que apresente João, que apresente João Batista, que apresente Pedro, como alguém que possa rogar, interceder junto a Cristo perante o Pai. Mas somente Jesus é o nosso intercessor. E por isso que as nossas orações são sempre finalizadas em nome de Jesus. Nós precisamos olhar para a nossa vida sempre a partir da perspectiva da nossa total dependência do Senhor Jesus. Nós não somos absolutamente nada sem Ele. Nós não sobrevivemos sem a pessoa de Jesus Cristo. Portanto, nós não somos autossuficientes e precisamos entender o quanto carecemos de Cristo o tempo todo. Por essa razão também, irmãos, somos conclamados a uma vida de oração, a buscarmos a presença de Deus em oração, a apresentarmos diante de Deus as nossas orações, sabendo que mesmo imperfeitas, Jesus intercede por nós e elas chegam até o trono da graça do Senhor. Nós precisamos vigiar o tempo todo, porque a carne é fraca. E essa vigilância acontece por intermédio das orações. Que assim como o altar do incenso era sempre aceso, estava sempre queimando, representando as orações dos filhos de Deus, que assim também as nossas orações sejam sempre constantes e dedicadas ao Senhor todos os dias das nossas vidas. A nossa vida, irmãos, é bastante limitada, mas que enquanto vivemos nessa terra,
vivamos da melhor forma possível para o Senhor. Vivamos num relacionamento íntimo e profundo com o Senhor, sabendo que isso glorifica, agrada e exalta ao nosso Deus. Que a nossa vida seja para a glória do Senhor, enquanto temos a expectativa da vida eterna que teremos juntamente com Cristo Jesus. Que nós possamos olhar para o altar do incenso e ver ali a pessoa de Jesus representando as nossas orações. Jesus era como o altar, e o altar que eleva o incenso, que são as nossas orações, levadas até a presença do Senhor. Que nós nunca deixemos de orar, mas que dediquemos tempo às orações para o louvor de Deus e para o fortalecimento do nosso espírito. Que Deus nos abençoe em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós agradecemos por mais esse ensinamento que veio da Tua Palavra e agradecemos porque o Senhor tem cuidado de cada um dos Teus filhos. Obrigado, Deus, pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua bondade. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito sobre nós. Perdoa, Deus, os nossos pecados e ajuda-nos a sempre buscarmos a Tua presença através das orações, através da busca pela pessoa maravilhosa do Senhor em Cristo Jesus. E é no nome dele que nós agradecemos e louvamos ao Senhor hoje e para todo sempre. Amém, Deus. E assim, meus amados irmãos, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai eterno, que a comunhão, a paz e a consolação do Santo Espírito repousem sobre todos vós e sobre toda a igreja que pertence ao Senhor Jesus, hoje e para todo sempre. Amém.